secretária viesse. Isso aqui é o mais importante, a gente tem que cobrar esse prazo, porque senão, já estou vendo, vai chegar decesso e não vão vir, até por culpa nossa, porque ninguém está estabelecendo prazo. Na verdade, era exatamente isso que nós iríamos cobrar, presidente Valdelice, era que houvesse a garantia, vereador Vicente, que essas autoridades prestassem esclarecimentos antes do encerramento das atividades legislativas. Né? Está previsto a vinda do representante da S. Andrade, agora para o dia, se eu não estiver enganado, dia 24 de junho. Né? E por que não tirarmos o indicativo de convocação dessas autoridades para a próxima quinta-feira, ou então numa sessão específica? Né? Então, que fique claro essa condição que o que se precisa, na verdade, são esclarecimentos sobre as situações que estão sendo vivenciadas aqui no município de Pentecoste. Né? E de antemão a gente já solicita, né, a presidência da casa que haja e que tome todas as iniciativas necessárias para que haja efetiva garantia de que essas autoridades sejam convocadas, presidente Valdelice, e compareçam à Câmara até antes do final do período legislativo. Bom, por fim, eu gostaria de abordar um tema que tem sido muito perguntado, muito falado na última semana. Né? Na última sexta-feira, nós tivemos, essa casa assistiu, talvez, o momento mais esperado, vereador Vicente. Vossa Excelência, na qualidade de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Assistimos, talvez, o momento mais esperado, né? Que foi a oitiva do ex-secretário de Administração e Finanças de Pentecoste, para se defender das acusações que a eles são imputadas em relação à questão de esquemas de corrupção e cobrança de propina. Uma das poucas vezes que eu vi essa casa com o plenário lotado, e aí eu fiquei imaginando, era se nós tivéssemos feito uma sexta-feira à noite. Eu imagino que a quantidade de pessoas que teriam vindo à casa teria sido 4, 5, 6 vezes mais. Mas foi muito importante que aqueles que se dispuseram a vir pudessem realmente ter vindo e assistido o que nós assistimos. Assistimos uma regimentação, funcionários públicos, contratados, funcionários temporários, em pleno horário de serviço, prestando solidariedade. Vejam a que ponto chegamos, prestando solidariedade a um sujeito que é investigado por esquema de corrupção e cobrança de propinas. Assistimos também cenas lamentáveis que eu jamais poderia deixar de comentar. Vimos um sujeito que se julga de conduta ilibada e exemplar, um sujeito que é pré-candidato, que é postulante a uma vaga dessa casa, chegar à Câmara Municipal de Pentecoste e despejar vários adjetivos irônicos, de colocar palavras desapropriadas, de inclusive se dirigir às pessoas, enfrentando e fazendo até xingamentos, vereador Vicente. Mas ao mesmo tempo vimos, tá certo? O início de um clarear de verdade. Esse rapaz veio aqui e algumas palavras me chamaram a atenção e eu tive a oportunidade de inclusive perguntá-lo e de inclusive rebater as acusações que foram imputadas a essa casa. Veja bem, fomos acusados de estar agindo ilegalmente. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi alvo de 2 tentativas judiciais da parte exatamente desse senhor que é acusado
de tentativa de suspensão dos trabalhos, professor José. Ele foi no fórum e protocolou, requereu mandado de segurança. O juiz da comarca de Pentecoste negou. Ele foi lá no Tribunal de Justiça do Estado e impetrou um agravo de instrumento visando suspensão dos trabalhos. O desembargador lá indeferiu a solicitação. E aqui nós fomos acusados de estar cometendo ilegalidades. Sendo que uma das maiores preocupações sempre foi assegurar a defesa. Ainda sabendo que nessa fase a defesa, teoricamente, é o que menos importa. O que vai importar, na verdade, aqui é a busca, é o inquérito probatório, é a busca de provas para que sejam resgatados elementos que suportem possível indiciamento ou não de um determinado acusado. Mas aí ficaram fora a ilegalidade. O sujeito ainda disse, ainda taxou a atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito como novela mexicana. E aí, vereador Vicente, eu fiquei me perguntando qual eram os papéis de cada colega vereador nessa novela mexicana. Então eu fiquei imaginando, rapaz, quem será a Maria do Bairro? Eu não acredito que seja a presidente Moraes. Mas o insulto foi a Câmara. Eu fiquei preocupado para saber quem eram os atores que estão envolvidos nessa novela mexicana. Quem fazia o papel de quem? Quem era a usurpadora? Né? Todo mundo se lembra da novela. Quem não assistiu uma novela dessa, né? E já passou 7 mil vezes na televisão. E aí, né, isso só prova o desrespeito e o nível de um tipo que quer ser legislador, vereador. Vicente vereador Zezinho. Uma pessoa que quer estar aqui na casa, mas que teve seus argumentos todos rebatidos pelo colegiado de vereadores. E se contradisse, e expôs revelações, e nos ajudou muito. Eu tenho certeza que a grande maioria dos colegas já tem seu juízo de valor pré-definido, porque ele deu uma contribuição que não tem tamanho ao trabalho da CPI. Quando mostrou e que ficou claro, vereador Vicente, pelas palavras próprias dele, que a exigência, por exemplo, do alvará de corpo de bombeiros foi uma exigência feita unicamente e condicionada unicamente ao senhor Antônio Adelício. Quando se contradiz, quando diz que não conhecia o vereador Coelho, ele não conhecia, ele não tinha proximidade com o ex-vereador Erivelto, o mesmo que caminhou ao lado na campanha, o mesmo que estava presente nas reuniões na casa da prefeita, da qual inclusive ele participava, mas ele não tinha proximidade com esse vereador Erivelto. Inclusive desqualificou o ex-vereador, que a gente só tem a lamentar. Mas o que foi bom mesmo foi que eu vi, Zé, um sujeito chegar branco e de nariz inclinado. E no meio da oitiva, eu vi um sujeito que chegou branco, se tornar vermelho, e se tornar vermelho, ele se tornou amarelo, depois do amarelo, ele se tornou branco, e aí terminou transparente e com a cara enterrada no chão. Mas sem perder o ar de empáfia e de prepotência e arrogância. Que é uma marca. É uma marca. Porque busca atingir todas as pessoas, todos os vereadores, sem tirar nem colocar nenhum deles. Então eu acho que nós, assim, dentro do que se esperava, os trabalhos foram extremamente produtivos. Amanhã teremos reunião meramente administrativa.
E no próximo dia 17, a reunião onde vai haver provavelmente a apresentação e a votação do relatório final da Comissão Parlamentar do Inquérito. Eu já disse isso e digo, e volto a chamar a atenção do grande abacaxi que o vereador Murilo tem em suas costas. Da grande responsabilidade, vereador Murilo, que Vossa Excelência carrega na elaboração desse relatório. Porque ele vai representar as respostas que a grande maioria dos pentecostais desejam ter. Desejam desde 2015 ter. E só vão obter agora em julho de 2016. E que eu acho que vai ser fundamental, vereador, para o nosso futuro. Nós vivemos um momento extremamente complicado. Prisão por cima de prisão. Gente poderosa indo parar na cadeia. Fruto, tá certo, de anos de práticas que são prejudiciais à população de Pentecoste. Que são prejudiciais à população do nosso país. E eu acho que nós precisamos dar um passo à frente. E que aquele prefeito que a população de Pentecoste democraticamente escolheu em 2016, ele já vai entrar sabendo que a Câmara Municipal de Pentecoste ela tem atitude, que a Câmara Municipal de Pentecoste ela jamais vai se furtar a responsabilidade de cumprir o seu papel, que é de legislar e de fiscalizar. Que isso sirva de exemplo. Ao longo do dia, nós vamos repercutir tudo o que aconteceu na CPI. Tudo o que aconteceu na CPI. Para que a população de Pentecoste ela possa ver com os próprios olhos e ouvir com seus próprios ouvidos toda a manifestação. Toda a manifestação que começou, volto a chamar, com o nariz empinado, mas terminou com a frase: me abstenho de responder às perguntas de Vossa Excelência. E eu acho que é isso que tem que ficar de lição para os próximos mandatos, se Vossas Excelências forem reconduzidos, e para aqueles que vão entrar e que vão atuar em prol da população. É a responsabilidade pelas ações, é, acima de tudo, a seriedade da administração pública. Muito obrigado. A palavra continua facultada, na qual falará o vereador Vicente dos Outros. Gostaria de saber se tem algum vereador para se inscrever. Bom dia a todos. Quero saudar os vereadores hoje nas pessoas de Sérgio Campelo e Débora Cassar. Vereadores, ilustres representantes, vereadores da Pedreira e além de toda a cidade de Pentecoste. A imprensa, meu amigo Zé Alegre, Raimundo Moura e Martins Oliveira. O plenário, vou saudar hoje aqui na pessoa do Cláudio, diretor do INPROP, e o Chico Braga também aqui presente. Meus amigos, quero iniciar dizendo até, parafraseando aí, continuando as palavras do vereador Daniel, que aqui acabei de ser intimado pelo oficial de justiça Edmar, mais uma ação querendo derrubar o trabalho da CPI. Mas quero dizer aos colegas que a gente vai defender, vai fazer a defesa, e se Deus quiser, os trabalhos vão continuar. Não acredito que os trabalhos sejam suspensos por estas ações, estas manobras, mas quem entra na justiça para tentar acabar, parar os trabalhos, está com medo de alguma coisa. Então, para dar conhecimento aos colegas, o Edmar, oficial de justiça, acabou de intimar aqui uma ação que eu ainda não li, mas já vi aqui que é contra a CPI. Vicente, para mim, só uma parte. Eu primeiro gostaria de solicitar a cópia dessa ação
E de antemão, viu, presidente, eu só informando que quero informar que eu vou ter que ausentar da sessão para levar minha filha à UPA, né, porque também está cometida provavelmente esse tal dessa chikungunya. Então eu gostaria de verificar se consignado, presidente, meu voto favorável ao projeto da Comissão de Iluminação Pública, aos requerimentos que foram apresentados aqui pelos colegas vereadores. E de antemão já peço a solidariedade e a aprovação das duas moções de aplauso que protocolamos na manhã de hoje. Vereador Vicente, eu gostaria que você desse uma olhada, porque eu também recebi ontem, o Edmar me perguntou para vir entregar hoje, e saiu fora, está só nos certificando exatamente da ação que ele deu entrada e que foi negada. Eu só não está dando ciência a mim e a você. Não, mas aqui solicito informações das autoridades interpretadas do prazo legal de 10 dias. Então é o seguinte, aqui até dizer a Vossa Excelência, se quiser pode deixar que eu faço as informações. Aí gostaria de Vossa Excelência, se for o caso, até assinar comigo, só vou dizer a verdade, o que está ocorrendo aqui na CPI. Mas a ação aqui contra nós e dá o prazo, solicitem-se informações das autoridades interpretadas do prazo legal de 10 dias, do artigo 7 tal. Então a gente tem que fazer, temos 10 dias para responder esta ação. Eu gostaria de respeitar a sua fala, pedir 5 minutos só para me resolver um problema aqui na. Tudo bem, tudo bem. Meus amigos, então, outro assunto que eu gostaria de falar, pronto, sobre a ordem de serviço que foi cancelada, que a gente tomou conhecimento aqui quinta-feira que seria cancelada a ordem de serviço sobre os bueiros, os famosos bueiros da Eva Moura. Realmente, quero dizer para vocês que sexta-feira, no horário marcado pelos carros de sons, no horário marcado pela convocação das áreas, a gente compareceu lá e a prefeita de Pentecoste não apareceu para assinar a, entre aspas, ordem de serviço, que na realidade era apenas uma politicagem para dizer que estava fazendo alguma coisa, quando a gente sabe, vocês são testemunhas da cobrança de 4 anos aqui por aquela obra e por má vontade, por incompetência, por muitos outros motivos, a prefeita não fez. E aí, quando armou o circo inclusive eu soube que o secretário dela, Edmar Armandes, andava espalhando lá na região, que apareceu uma obra, aquele negócio dos bueiros que eu dizia era mentira, mas que apareceu uma verba e a prefeita ia fazer com o dinheiro dela, certo? Era a história que estavam espalhando no Minguá, na Cacimbinha, na Eva Moura, era essa. Mas quando ela soube que a gente estava lá, eu e a Eliane, viu que não dava para desmentir, que o portal da transparência, os convênios do Estado, provam que esse dinheiro essa obra está sendo realizada com a emenda de 400 mil da deputada Eliane Novaes, inclusive a primeira parcela já foi paga hoje, enquanto assim, desde o dia 18 de maio, foi empenhado no dia 12 de maio e no dia 18 de maio entrou nos cofres da prefeitura a primeira parcela, então não se há o que dizer em contrário. A prefeitura entrou com contrapartida sim, e a contrapartida foi maior porque atrasou 4 anos para realizar a obra. Hoje, o dinheiro que está sendo empregado hoje, dava para fazer e sobrava os 15 bueiros, mas pelo atraso, porque aumentou a mão de obra, aumentou o ferro, aumentou o cimento, aumentou tudo, então só não dá para fazer os 12 bueiros, e em vez de ser 418 mil, 425 mil em 2014, hoje vão sair para a prefeitura no valor de 499 mil reais. Então é o seguinte, vamos ficar esclarecido aqui, eu quero repudiar essa atitude politiqueira, que é uma vergonha, marcar a assinatura do ordem de serviço quando a obra já está até licitada, já ganhada, tudo isso aí. Sempre essas assinaturas de ordem de serviço, pessoal, é uma politicagem que é feita em cima para ganhar votos, mas sempre é feita no início quando recebe a obra. Isso era para ter sido feito em 2012, 2013, 2014, mas não agora, na véspera da eleição, e quando viu-se que não ia poder passar a versão que tinham ensaiado,
a novela mexicana, sim, que estava programada, não podia ser encenada, então foi cancelada a hora de serviço. Eu quero registrar aqui a presença do Torres Carneiro. Então, se Deus quiser, no próximo ano vai estar aqui no nosso lugar, sem dúvida, no meu lugar eu não sou candidato à reeleição. Eu desejo que ele e outras pessoas mais venham aqui para continuar essa luta, defender o povo do Pentecoste, com renovação. E desejo que os bons vereadores desta casa também retornem para que continue o trabalho excelente que vem feito. É isso, vereador Sérgio Campeiro, vereador Xavier, todos aqui presentes. Sem dúvida, o povo vai julgar vocês, ver o trabalho de vocês e, sem dúvida, quem for merecedor vai voltar para esta casa. Esse é o que eu desejo. Boa parte ao vereador José Xavier. Eu queria, a respeito do início, quando você falou, eu queria ter conta essa pessoa que entrou na justiça contra. Não, o São Paulo Sérgio Santos. Tá bom. É o seguinte, quero também repercutir uma coisa sobre, pessoal, outro problema que está ocorrendo no nosso município. Falta de gás e merenda escolar nas creches, na escola, quando todos sabem que o dinheiro do Fundeb vem com destinação específica, que não pode ser gasto nem com outra coisa. Quando sobra tem que ser até dividido, até com os professores ou com o pessoal da educação, mas não pode ser empregado em outra coisa. Então é o seguinte, cadê o dinheiro do Fundeb? Cadê o dinheiro da educação que está faltando gás? As professoras estão fazendo café na própria casa. Se cotiza para comprar açúcar, para proporcionar uma merenda escolar de baixa qualidade aos alunos. Então, isso aí não pode ficar assim. Quero aqui pedir ao Conselho de Educação, aos colegas que fiscalizem as escolas, as creches das suas regiões, das quais representam, para ver se está ocorrendo isso que está ocorrendo nas creches dessa cidade. Certo? Então, vou passando, só mais um assunto antes de entrar nos projetos de lei hoje, pessoal, é sobre os servidores públicos de Pentecoste, certo? Foi falado aqui pelo colega de uma categoria, mas a verdade, o que ocorre é que todos os servidores de Pentecoste estão prejudicados, pessoal. Aqui não existe plano de cabos e carreiras a não ser para a educação, porque foi uma categoria mal organizada que existe uma cobrança maior do dinheiro específico do dinheiro separado. Mas os servidores de Pentecoste não têm plano de cabos e carreiras, contrariando esta Constituição, que no artigo 38 e seguinte regula o que tem que ser. Não se admite um auxiliar de serviços gerais, ou um técnico de enfermagem, ou mesmo um agente de endemias, um agente comunitário de saúde, entrar ganhando um salário mínimo e se aposentar após 35 anos de serviço ganhando o mesmo salário mínimo. Isso não existe. Até empresas particulares têm carreiras onde o servidor, o empregado, vai, com o decorrer do tempo, vai progredindo. Não se admite o município de Pentecoste não estimular os seus servidores, deixar eles assim abandonados, que a pessoa já entra sabendo que vai ganhar um salário. Como é que o servidor tem estímulo para prestar um bom serviço, para ser promovido com merecimento, para poder galgar outras referências, outros cargos, serem promovidos, se não existe o plano de cargo de salário? Então é o seguinte, quero dizer para a prefeita e para os próximos candidatos a prefeito que colocaram numa exposição, que não deixe mais esse pessoal de lado. Quem leva o município é o servidor. Não pode deixar de ser estimulado. O cara entrou, já sabe que vai se aposentar com aquele mesmo dinheiro. Qual é o estímulo? O que é que ele vai fazer para melhorar? Eu digo a você, eu sou servidor público há 26 anos, certo? Todos os casos onde eu entrei, eu tinha um plano de cargo salarial. Daqui a 2 anos, se eu for um bom funcionário, eu sou promovido antes, mas se eu não for, eu vou por antiguidade, é aumento de referência. Eu me lembro que na Caixa Econômica eu trabalhei 11 anos. Eu entrei lá na referência 18, sem nenhum carro, e saí lá na referência 45,
com o carro, certo? Até o tesoureiro. Então eu procurava melhorar, procurava trabalhar direito para ser promovido. E o servidor de que adianta ele trabalhar direito, ele ser assíduo, prestar um bom serviço, se ele não vai ter destino nenhum, isso contraria a Constituição. Diz que a União, os estados e os municípios têm que fazer carreiras para os seus servidores. Então eu digo, esclareço, abro os olhos da prefeita. Ainda dá tempo para ela fazer isso na gestão dela. Se ela não fizer, peço aos colegas que vão se candidatar que não deixem de lado, façam esse projeto para ontem, porque nós vereadores nós não podemos fazer, infelizmente, esse plano de cargos e salários do servidor de Pentecostes. Mas é um assunto também que não podemos deixar mais de lado. A gente tem reclamações, agente de saúde, agente de combate à anemia, auxiliares celestiais, motoristas, todo mundo sabendo que não se admite a pessoa entrar, pessoal, com salário e se aposentar com o mesmo salário. Não ter progressão na carreira, não se existe isso, nem na iniciativa privada tem. Imagina aqui no município de Pentecostes, certo? Pronto, falando nas reclamações, vou falar aqui agora de coisas boas. Pronto, pessoal, hoje tem em votação o projeto, que reconhece a utilidade pública, o Instituto Profissional de Pentecostes, todos vocês já sabem, o IMPROP, a sigla dele, do serviço que ele vem prestando no nosso município. E esse reconhecimento de utilidade pública vai proporcionar que a prefeitura, o Estado, e de acordo com ele está procurando também outros reconhecimentos a nível federal, como o OCIP, que é a Organização Social de Interesse Público, ser reconhecido com isso, aí vai poder prestar o melhor serviço aos nossos munícipes, aos pentecostenses. Porque hoje é um trabalho de formiguinha, é um trabalho voluntário, sem ajuda nenhuma do Estado. Então, a partir desses reconhecimentos, que esse Instituto poderá ter um apoio, uma maneira de poder firmar convênios com as entidades estaduais, municipais, federais, para que possa melhorar o serviço do município de Pentecostes. Serviço principalmente de profissionalização, que é o que ele vem fazendo aqui por conta própria. Por isso, gostaria de pedir o apoio dos colegas. A outra lei, pessoal, é uma lei que já está com quase 2 anos aqui. A lei de contribuição de iluminação pública, Vocês viram que houve a audiência pública, houve os estudos, a gente debateu muitas coisas. E, para relembrar alguns colegas, eu posso até ver aqui é o seguinte: praticamente foi feita uma média do que está em São Gonçalo, em Fortaleza, porque não se, aqui no Pentecostes, quem consumia acima de 500 kW eram iguais. A gente então aumentou, só vai ser igual agora quem consumir mais de 2.000 kW, certo? Então foi feita um projeto, fora a lei de 500 kW, foi criada uma de 501 kW até 800, uma de 801 a 1.000 kW, uma de 1.001 a 2.000, e aí acima de 2.000 todo mundo. E o bom que se diga que na classe residencial só vai aumentar o tributo para quem conseguir consumir acima de 2.000. Todos os que consumirem abaixo de 2.000 vai reduzir um pouco, certo? E na classe comercial, também que só era até 500 kW, todo mundo era igual, que igualava o pequeno comerciante, o microempresário, com as fábricas existentes no município, fábrica de gelo, fábrica de Paquetá e as grandes fábricas aqui existentes, todo mundo acima de 500 era igual. Agora não, também acima de 2.000 vai pagar, aumentou. Então, achei o seguinte: aumentou para quem consome acima de 1.001 a 2.000, que pagava 32%, vai pagar 35%, e acima de 2.000 vai pagar 50%. Quando em Fortaleza é 85%, a gente até vai parar.